Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém. Meus irmãos, o pão do dia hoje se encontra no Evangelho ao qual escreveu São Lucas, no seu capítulo de número 2, verso de número, louvado seja o nome do Senhor, Deus Santo e Bendito, 19, amém. Maria conservava todas estas palavras, meditando-as no seu coração. Novamente irei ler. Maria, louvado seja o nome do Senhor, conservava todas estas palavras, meditando-as no seu coração. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, quando ele foi enviado aqui à Terra, a Bíblia fala que ele, mesmo sendo Deus, ele despiu-se de toda a sua glória. Mesmo ele sendo Deus, ele despiu-se da sua glória. Ele deixou a sua glória e se encarnou aqui na terra. O Verbo se fez carne. Deus, ele escolheu mandar o Filho amado dele, Jesus Cristo, no ventre de uma mulher, como uma criança. Deus poderia ter vindo com toda a sua glória, mas ele deixou sua glória no céu. Ele poderia já ter vindo como um adulto, mas Deus, ele enviou o filho dele como um bebê. Jesus, ele foi bebê, Jesus, ele foi criança, Jesus, ele foi adolescente, ele foi jovem, Jesus, ele foi um adulto. Jesus, ele passou pelo processo que nós, seres humanos, passamos. E a Bíblia fala que Deus, ele escolheu uma jovem chamada Maria, da região de Nazaré, para poder carregar o seu filho amado Jesus Cristo. A Bíblia fala que Maria, ela estava noiva de José, e o noivado antigo, o noivado judaico, era considerado como um casamento. O noivo e a noiva iam diante da comunidade e se comprometiam. E após um ano de noivado, eles se entregavam em casamento. Tinha festa de casamento para poder consumar o ato conjugal. E a Bíblia fala que Maria, ela era virgem e ela estava noiva, ela estava prometida em casamento. Só que ela ainda não tinha consumado o casamento. Ela estava na casa dela e José estava na casa dele. E Deus enviou o anjo Gabriel para trazer a mensagem. A primeira pessoa a ouvir a mensagem do Evangelho, a palavra Evangelho significa boas novas ou boas notícias, foi enviado para Maria. Maria, mãe de Jesus, foi a primeira pessoa a ouvir a mensagem do Evangelho. Ela foi a primeira pessoa a ouvir a mensagem da salvação. O anjo falou: olha, Maria, salve a agraciada, bendita és tu entre as mulheres. E ela falou: por que me saúda assim, Senhor? Glória a Deus. Maria já ficou com o pé atrás. Falou: opa, vocês já estão me saudando, aí vem alguma coisa. Eu também sou assim. Alguém já vem com uma coisa e já falou, opa, já quer alguma coisa. Já vem com elogio, alguma coisa. Falei: fala o que você quer. Maria, ela falou: opa, anjo, o que pode me dizer a mensagem? Aqui é uma serva do Senhor, você pode falar. E o anjo falou: olha, Maria, você foi escolhida e o Altíssimo te cobrirá. A mão de Deus virá sobre você e você vai conceber um filho. Você vai conceber um filho e a criança que você vai gerar é a criança chamada Filha de Deus. Vai ser conhecido como Filho de Deus, de todas as partes do mundo. E Maria, ela recebeu aquela mensagem. E o anjo falou: olha, para confirmar que essa mensagem é de Deus, a sua prima, a sua parenta Isabel, ela está grávida de 6 meses. E a Bíblia fala que Isabel, ela era mulher de Zacarias. Zacarias é da linhagem dos sacerdotes. Ele estava oferecendo sacrifício a Deus, quando o anjo também Gabriel falou para ele que a esposa dele, Isabel, iria conceber e que a criança iria preparar o caminho para o Messias, ia preparar o caminho para o Cristo, para o Senhor. E a Bíblia fala que quando Isabel concebeu, ela se ausentou, ou seja, quase ninguém ou ninguém sabia da gestação dela. Eita, Deus de mistério, quando ela recebeu a bênção dela, ela ficou quietinha, ela estava ali gerando, ficou quietinha. E o anjo falou: olha, sua parenta, ela tá
tá gestante, pode ir lá, que aconteceu um milagre, porque ela, a Isabel e o Zacarias, eles eram idosos, eles eram bem avançados em idade. Isabel, ela já não tinha mais o costume das mulheres, que é a menstruação, e Zacarias, ele já estava de idade avançada. Glória a Deus. Já estava com a idade avançada. E ali o Senhor, ele fez um milagre de gerar uma criança com a idade avançada. Deus é o Deus do impossível, o Deus do milagre. E Maria, ela foi até a sua parenta Isabel e constatou que Isabel estava grávida. E quando as duas gestantes, Maria, que a partir do momento que ela falou, eis aqui uma serva do Senhor, que seja feita conforme a vontade de Deus, assim que ela declarou essas palavras, ela concebeu do Espírito Santo. Então Maria já estava grávida de Jesus e foi até a sua parenta Isabel, que também já estava grávida de 6 meses de João Batista. E a Bíblia fala que quando Isabel ouviu a voz de Maria, João Batista estava cheio do Espírito Santo no ventre e pulou. Na hora que escutou a voz de Maria, João estremeceu dentro do ventre. E Isabel também foi cheia do Espírito Santo e falou: o que a mãe do meu Senhor veio fazer aqui? Ou seja, a Isabel teve uma revelação de que Maria estava grávida. E não era qualquer gravidez, e não era qualquer pessoa. Era o Filho de Deus, era o Deus que deixou toda a sua glória, que deixou toda a sua majestade e se encarnou. O Verbo se fez carne, a palavra se fez carne no ventre de uma mulher. Elas foram cheias do Espírito Santo, uma profetizando para a outra. A Bíblia fala que Maria também foi tomada do Espírito Santo e falou: bem-aventurado, porque Deus ele escolheu dos mais pequenos dos teus servos. Deus quebrou o arco dos poderosos. Deus exaltou os humildes. Depois vocês veem lá o cântico de Maria. Elas cheias do Espírito Santo. E a Bíblia fala que Maria ficou um tempo ali na casa da sua parenta Isabel e depois retornou a Nazaré. Agora imagina só, Maria chegando para José. José vai visitar Maria e fala: então, José, tem uma coisa para te contar. E José fala: Maria, o que você tem para me dizer? Então, José, eu tô grávida. Aí José já dá um passo atrás, porque José ele não triscou em Maria. Tá, Maria, você tá grávida. Quem é o pai? Quem é o pai dessa criança? Então, José, só que não foi o homem que me tocou. José, um anjo veio aqui e falou para mim que eu ia conceber e que essa criança que eu estou carregando é a filha de Deus. A Bíblia fala que José ele não acreditou em Maria. Fala que ele tentou o quê? Deixar ela em segredo. José, ele ia se divorciar, porque olha só, o noivado era considerado um casamento. Ele ia se divorciar dela escondido, porque ele era um homem justo. Ou seja, quando José ele decidiu deixar Maria, ele quis dar uma chance para ela se salvar com a criança em seu ventre, só que ele não ia assumir a paternidade. Ele era um homem tão justo, tão bom, que ele não queria que Maria morresse. Então ele ia deixar Maria como uma mulher divorciada, tecnicamente seria um filho dele, só que de uma mulher divorciada, e ela que ia se virar para criar criança. Só que Deus, irmão, ele não começa uma obra pela metade. Tudo que Deus ele começa, Deus ele termina. Ele vai até o final. E José, ele ia deixar ela. Ele não acreditou o quê? Eu vou, dar linha na pipa. Vou sair e vou deixar ela. Vou justificar para a comunidade, mas eu não vou assumir essa criança. Eu não sou o pai. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia fala que à noite, em sonho, olha para quem despreza sonho. Irmão, sonho é coisa muito séria. Deus, ele fala em sonho. Deus, ele dá revelações para nós em sonhos também. Em sonho, Deus falou: José, filho de Davi, não temas em receber Maria, porque o que ela diz é verdade. Ela concebeu do Espírito Santo. E tem mais, você ainda vai colocar o nome da criança de Jesus. Olha, Deus revelou o nome de Jesus para o pai dele. Yeshua ben Yosef. Jesus, filho de José. Yeshua, Jesus, ben, filho, Yosef, de José. Jesus, filho de José. Olha só, Jesus, até o nome do Senhor Jesus é revelado para o Pai. E a Bíblia fala que José, despertando do sonho, casou com Maria. Falou: olha, Maria, pode deixar que eu vou casar com você. Casou, apresentou Maria para a comunidade. Então aquela gravidez, a partir do momento que ele casa com Maria, ele está assumindo o quê? Não, esse filho é meu, essa responsabilidade é minha. Porque veja bem, se José ele não casasse com Maria,
ela ia ser apedrejada, porque ela ia ser considerada uma mulher impura, uma mulher adúltera, uma mulher que traiu o seu marido. E a pena da lei, a pena capital, era a morte por apedrejamento para quem cometia adultério. Pecados sexuais era morte por apedrejamento. Então ela seria considerada uma mulher pecadora diante da comunidade. E José pegou e falou: eu vou assumir, Maria, você e a criança. E a Bíblia fala que quando chegou o tempo do censo, porque veja bem, tudo é uma profecia. Na profecia está escrito o quê? Que o Messias é uma palavra do hebraico que significa Cristo. E Cristo significa o ungido. Então, o Cristo, o ungido, segundo a profecia, ele teria que nascer em Belém, da Judéia. Mas espera aí, Maria não mora em Nazaré? De Belém para Nazaré, irmão, é 3 dias de caminhada. Embora Israel é um país pequeno, de Nazaré até Belém é 3 dias. Aí Deus ele criou a situação do censo, que César Augusto teve o censo, e como José, pai de Jesus, era da tribo de Judá, ele teria que ir para onde? Para Belém, que foi na cidade aonde José nasceu. E como Maria estava grávida no final da sua gestação, ela teve que acompanhar o seu marido José até chegar em Belém. E quando ela chegou em Belém, ela deu à luz a Jesus Cristo. E foi a parte que nós acabamos de ler aqui, que Maria guardou todas essas coisas em seu coração. Quando Maria, ela entra na cidade, a Bíblia fala que não encontrou lugar para eles. A mãe de Jesus não foi acolhida de Jesus grávida, ela estava gestante, ninguém deu lugar para ela nas suas casas. E aonde Jesus foi recebido? Na humildade. Um estábulo aonde colocava vaca, boi, jumento, ovelha, foi ali, foi a humildade que recebeu Jesus Cristo. Jesus falou que bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Jesus, ele veio na humildade, ele não veio em glória, ele veio na humildade. Ele veio para quem quiser ele. Ele morreu de braços abertos na cruz. E a Bíblia fala que quando Maria ela deu à luz, teve uma estrela muito grande em Belém. E quando Jesus nasceu, assim que ela deu à luz a Cristo, os pastores estavam pastoreando as ovelhas no campo. E os anjos de Deus falaram: salve, pastores, hoje na cidade de Davi nasceu aquele que é o Cristo, o Senhor, o Salvador. Glória a Deus no céu e paz na terra aos homens de boa vontade. E falou: olha, vai lá lá onde o filho está, onde Jesus está, o menino está, envolto de um pano, lá na manjedoura. Vai lá no estábulo dos animais, que o filho vai estar lá. A criança vai estar lá em volta de panos. E os pastores seguiram, louvado seja o nome do Senhor. E encontraram o menino Jesus recém-nascido em volta de panos, Maria, sua mãe, e José, seu pai. E aí, imagina só aqueles homens batendo, falando: olha, o José, não sei quem tá aí, abre a porta, abre a porta. Aí, quando entra na porta, José pergunta: o que vocês estão fazendo aqui? E eles falam assim: olha, a gente estava lá no pasto, pastoreando as ovelhas, quando anjos do céu se manifestaram a nós, dizendo que hoje, nesta cidade, nasceu o pastor das ovelhas. Hoje, nesta cidade, nasceu o Salvador Cristo. Imagina o choque de José. José ficou feliz ao ver aquela notícia, e Maria também. Tipo, olha, aquele sonho que você teve é verdade. E não só você agora sabe que esta criança é o Filho de Deus, como outros homens que não tem nada a ver com a história. Ou seja, é uma confirmação, Deus se revelou. Falou: olha aqui, ó, essa criança, ela tem pai, é Deus, Deus é o pai dessa criança. E Maria, sua mãe, guardava todas essas coisas em seu coração. Ela recebeu aquilo, olha só, então, é só Deus confirmando cada dia mais aquilo que ele falou. Eu recebi a mensagem, minha parenta estava grávida, conforme o anjo falou, José me aceitou meu filho, casou comigo, eu vim de longe, tive meu bebê aqui. E agora esses homens que não sabem nada da minha história, nada do meu filho, veio aqui e testificou e testemunharam que anjos do céu veio aqui e falou que o meu filho é o Filho de Deus.
E ela guardou o quê? Todas essas coisas no seu coração. Imagina só o que ela olhava assim para Jesus e pensava: o que que o meu filho vai ser quando ele crescer? E José pensando: o que que esse menino vai ser quando ele crescer? Infelizmente, José, ele não pôde ver o abalo. Eita, tarabassorecam, tarabadai de calamácia. Eita, meu Deus, José, ele não pôde ver o estrago que Jesus ele fez, o estrago no bom sentido. Saqueou o inferno e povoou o céu. A terra, ela não é mais a mesma, nunca mais ela foi. Ela teve uma divisão antes de Cristo e depois de Cristo. Olha o poder que esse homem teve, há poder nesse nome, há poder no sangue dele, com o sangue dele, no nome dele, as coisas acontecem, o mal recua, Deus ele abre as portas, Deus ele salva, a morte de Jesus impactou tudo, a ressurreição de Jesus impactou tudo, Jesus quando ele morreu na cruz, ele olhou para mim, ele olhou para você, ele olhou para todos, ali no Getsemane, quando ele chorava, quando ele estava sendo espiado, ele falou: eu rogo, Pai, não somente por estes, mas também por aqueles que hão de crer em mim. Ele viu eu e você. Olha só como é fundo, como é profundo isso, meus irmãos. Ou seja, o Senhor, ele nos viu. Olha só a volta que Deus, ele tá falando que eu dei aqui para os meus irmãos. Maria guardou no coração dela. Maria, graças a Deus, ela conseguiu ver o que o filho dela fez. Ela comprou o ministério de Jesus inteiro. Ela viu o filho transformando água em vinho. Ela ouviu que o filho ressuscitou morto. Ela viu o que o filho dela fez. Ela viu o filho dela ressuscitado e ascendendo ao céu. Ela viu. Ela conseguiu contemplar isso. Tem gente que vai contemplar até o final. Outros, infelizmente, assim como José, não vai conseguir ver, mas vai conseguir só olhar um pouquinho de longe, mas não vai conseguir até o final. Mas vai ver alguma coisa. Mas Maria conseguiu ver até o final. Olha só, irmão, que Deus está falando para mim e para você. Guarda no teu coração. Tem promessa de Deus que Deus ele falou: eu vou fazer, mas ainda não é hora de falar. Não é hora de se manifestar. Não é hora de falar, é hora de silêncio. Ah, eu vou comprar uma casa. Silêncio. Ah, eu vou casar. Silêncio. Vou comprar um carro. Silêncio. Ah, eu vou sair por aí falando pra todo mundo da minha fé. Deus acabou de falar que vai. O que as pessoas não sabem, elas não estragam. Irmãos, presta atenção. Não é pra você sair falando. Tem gente que tudo quer postar da vida. Ah, eu tô aqui no shopping. Ah, eu tô em tal lugar. Irmão, às vezes as coisas, Deus tá falando, era pra você, ó, tá na frente há muito tempo, mas sabe que ainda você tá aí patinando? Porque você fala demais. Ah, Deus falou isso. Imagina se Maria fala: olha, ó, eu sou a mãe do Messias, eu sou a mãe de Jesus, meu filho é o Salvador. Ei! Quando Herodes já viu um pouquinho de movimento, a Bíblia fala que Herodes mandou matar todas as crianças, todos os meninos. De 2 anos para baixo em Belém teve uma matança terrível. E Maria e José teve que pegar o menino Jesus e correr para o Egito. À noite, às pressas, escondido. Quando Herodes viu que estava tendo um movimentinho ali no templo, um monte de gente falando, a estrela, porque a estrela também disse que tinha algo acontecendo, o diabo já se levantou. Se Maria não corre com Jesus, se Maria sai por aí contando, ela contou assim, mas depois que o filho cumpriu a missão, depois que o filho veio, cumpriu o ministério, morreu, ressuscitou e ascendeu ao Pai. Aí pronto, o próprio Jesus falou: agora não precisa mais ficar em silêncio. Agora, depois de ressurreto, ele fala: eu falo para vocês, vão e preguem o meu evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expelirão demônio, falarão em novas línguas, colocarei a mão sobre os enfermos e seriam curados. Jesus falou, depois que ele cumpriu a missão, explodiu. Ao contrário, a gente tem que falar, tem que gritar, tem que pregar em tempo, fora de tempo. A gente tem que levar a mensagem.
Mas quando ele cumpriu, enquanto não se cumpriu, enquanto Deus ele não falou o que é para falar, silêncio. Porque você apressa, você acelera, aí não acontece, aí você se frustra, aí você quer pôr culpa em Deus. Ah, Deus, por que isso? Deus está falando aqui nesta madrugada. Silêncio. Não é para falar, é tempo de ficar quieto. Vai trabalhando com Deus, Senhor, abençoa aqui, Jesus. Jesus vai pôr nas tuas santas mãos aqui. Guarda no teu coração a promessa de Deus, a palavra de Deus, mas em silêncio. Não é tempo. Ó, tô vindo com uma resposta de Deus para alguém aí do outro lado. Glória a Deus. Tá entendendo? Sim. Ah, eu quero fazer um projeto de emagrecer, de coisa. Isso não precisa você falar para os outros, não. Faça. Passa nutricionista, vai fazer caminhada, vai andar. Porque se eu for falar para A e para B, você, vixe, não vai conseguir. Seu tempo é corrido. Você, não, irmãos, pelo amor de Deus, irmão, se preserva. Nem tudo precisa ser mostrado, nem tudo precisa ser falado. Para que as promessas de Deus sejam guardadas, o segredo está aqui, eu já encerro. Primeiramente, é guardar no teu coração. E segundo, em silêncio. E quando for a hora certa, Deus, o Senhor, Ele fará acontecer. Sim. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.